O tema do Santa Inovação de hoje, games e jogos digitais. Olá, está no ar o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje falando de um mercado bilionário no país e que não para de crescer. Em Santa Catarina, está na vitrine desta indústria. E para conversar sobre esse tema, eu chamo aqui o Felipe, que ele é presidente da Federação de Esportes Eletrônicos de Santa Catarina e empresário da área advogado, Felipe Zaleski, e também Tainã Mariano, que é vice-diretor da Vertical Economia Criativa da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o convite do Santa Inovação. Obrigado, Felipe. Vamos lá então começar com você, Tainã, falando sobre a Vertical de Negócios e Economia Criativa lá da CAT, que acabou se expandindo para estimular também essa área de games, que antes falava-se muito em cinema, na criação de artes também. Isso já é um sinônimo de crescimento, né? Sim, com certeza, Felipe. Basicamente, dentro da CAT, dentro da Vertical de Games, a gente já falava em fazer esse pulo de falar apenas de games para falar de economia criativa pelo menos uns 3 anos. Então, chegou o momento onde, com certeza, agora, games que tem tudo a ver com a CAT, por ser a nossa Associação Catarinense de Tecnologia, aliado também então ao pessoal de cinema, ao pessoal de música, ao pessoal de eventos, então não necessariamente apenas eventos de tecnologia, mas eventos em geral. Então é um momento onde a gente comenta que a criatividade está se profissionalizando e a gente vai começar agora, a gente começa, obviamente, esses últimos anos todos, vender criatividade, profissionalizar a criatividade. Então um momento onde a CAT enxerga que faz todo sentido aproximar então cada vez mais da economia criativa, certo? Trazer o pessoal do cinema, da música, de eventos e festivais para dentro da CAT. É um grande guarda-chuva e um negócio vai puxando o outro também, né? Exatamente, porque quando a gente falava apenas em games, hoje a gente já trabalha com isso, né? Então pensa que para fazer o desenvolvimento de um jogo, a gente vai precisar de animadores, que muitas vezes vêm com certeza também do cinema, com certeza de outros mercados. Pensa que para a gente desenvolver um jogo, a gente precisa de música. Então os estúdios, seja da região, sejam de outros estados também atendem os desenvolvedores de jogos, certo? Não tem um jogo sem animação, não tem um jogo sem desenho, não tem um jogo sem, inclusive, tomadas, na verdade, né? Gravações, enfim, não tem jogo sem música. Então, ficou quase que natural a gente colocar todo mundo, então, para trabalhar melhor junto. E aí, sim, fomentar mais negócios, né? Foram vários anos desenvolvendo e fomentando negócios para os desenvolvedores de jogos, para a indústria de desenvolvimento de games, e agora vamos colocar todo mundo, então, mais perto, na mesma mesa, conversando melhor. Legal. Felipe, meu xará, né, a gente tem a organização dos praticantes e uma federação, né? Você que representa aí a federação aqui de Santa Catarina de jogos digitais, também tem a ver com esse mercado um pouco maior, assim, o surgimento da federação e o fomento disso tudo? Com certeza, Felipe. A Federação de Esportes Eletrônicos de Santa Catarina foi criada no início desse ano dentro de um contexto de criação da Confederação Brasileira de Games e Esportes. Esportes a gente chama que é Electronic Sports, né? Então, aqui eu vou falar mais esportes eletrônicos, que fica mais fácil para não confundir com esportes tradicionais. Então, eu fui procurado no final do ano passado pelo Paulo Ribas, que ele era o presidente da Federação do Rio de Janeiro de Esportes Eletrônicos, que ele estava criando esse movimento a nível nacional para a criação da Confederação Brasileira. Então, Santa Catarina já surgiu no cenário federativo do esporte eletrônico, inserida nesse contexto da criação da Confederação. Então, hoje nós somos já cofundadores da Confederação Brasileira, que, por sua vez, já está em processo de filiação à Federação Internacional, que tem sede na Coreia do Sul. Coreia do Sul, que é um dos países em que o setor aí de esportes eletrônicos e de games está mais desenvolvido. Então, a sede da Federação Internacional é lá, que seria equivalente à FIFA, né, do futebol, se a gente for falar. Então, nós aqui, enquanto Estado, já estamos inseridos aí no contexto mundial do cenário confederativo e federativo do esporte eletrônico. Fazendo analogia ali, é como se fosse a Federação Catarinense de Futebol, que responde à CBF, que responde à FIFA. Exato. Esse é um movimento que está sendo criado com o intuito de profissionalizar o esporte eletrônico, né, no Brasil.
Então hoje a gente, além de profissionalizar, um intuito de conseguir levar mais para todos os cantos do Brasil, né, essa iniciativa, que hoje ainda está muito concentrada em São Paulo. Então, a gente tem já equipes profissionais, né, que se dedicam com jogadores contratados, com psicólogos, coaches, nutricionistas. São casas, né, Felipe? Muitas vezes eles se estruturam dentro de casas, né, porque aí tem já o centro de treinamento, que seriam os computadores, já dentro, uma lan house instalada dentro da própria casa. Os jogadores já conseguem conviver, porque para jogos em equipe é muito importante, né, essa questão do entrosamento entre os jogadores que vão treinando, então eles convivem. Um passa a técnica para o outro. Isso, vão treinando, porque como no futebol, os jogos que são coletivos, cada um tem sua posição, né, então eles precisam conversar entre si e a convivência mais próxima dentro de uma casa facilita isso e a questão da profissionalização. É muito interessante que, né, entregando um pouco a minha idade aqui, eu jogava os games da década de 90, né? E na década de 90 era tratado muito como um entretenimento, né? Principalmente os jogos de console, né? Que depois que migrou, recentemente que migrou para a questão do PC, do jogo online e tudo mais. Quando que deu essa virada de chave aí, Tainá, de entretenimento para negócio e, como o Felipe falou, atletas profissionais pagos, né? Para treinarem o jogo? Justo. Então, eu acho que o momento que acontece a indústria de desenvolvimento de jogos começou então com certeza para entreter, certo? E aí teve o surgimento dos consoles, certo? E diversos, então assim, ganhou o mundo obviamente e começou essa venda, comercialização de jogos, né? Então lá traz fitas, CDs, enfim, DVDs e obviamente quando também entra para o mundo dos computadores, né, com jogos instalados e por aí vai. E na estratégia de desenvolvimento de um jogo, é claro que a gente precisa comercializar, a gente precisa fazer dinheiro com o desenvolvimento desse jogo, né? Então, é claro, a gente quer entreter, isso é um ponto, mas se tornou... A gente comenta que as competições, né, e a profissionalização dessas competições, desses times, é um canal de venda para um produtor de games. Então pensa que eu desenvolvo o meu jogo, eu com certeza vou ter um grande público que joga pelo entretenimento, com certeza ainda vai jogar em casa, vai fazer aquela diversão com os amigos, enfim, que vão se acompanha juntar. Esses jogadores profissionais e tem eles como ídolos, né? Exatamente. Aí é quando começa a aparecer esse pessoal que jogava por diversão, assim, não, pera, vamos dar uma profissionalizada nesse negócio. E aí vem com certeza Felipe e Companhia Limitada aí para não, então vamos juntar isso e vamos profissionalizar, vamos fazer campeonatos e esse pessoal que jogava apenas pelo entretenimento começa a jogar profissional. E aí, claro, o Felipe pode comentar sobre o mercado que gira em torno disso, que não é pouco dinheiro, mas do lado do desenvolvedor é outra forma então de fazer o marketing do jogo, é outra forma de puxar investimento para o jogo, é a forma de colocar o jogo que tu desenvolves aqui em Florianópolis no mundo de uma forma obviamente muito mais rápida. Claro, com muito trabalho, com estratégias, com diversos parceiros e por aí vai. Então, diria que esses últimos anos, né, a gente fala que, com certeza, competições sempre aconteceram, né? O Guinness Book, ele nasce também falando de games, falando dos recordes mundiais de jogadores. Desde o Guinness Book, então, já tem a pegada competitiva. Mas aí, essa pegada competitiva, ela se torna profissional, com certeza, aí nos últimos anos, né, Felipe? É interessante isso que o Tainan mencionou, que para o desenvolvedor do jogo é interessante que ele tenha uma comunidade engajada em torno do game dele. E uma das formas de engajamento mais efetivas é através do competitivo, né, das competições. Então, a gente sabe que é um diferencial do esporte eletrônico, que as pessoas que acompanham um time, que acompanham um jogador, elas vivem aquilo ali de uma forma muito intensa. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, então o jogador profissional do time tal, ele está o tempo inteiro, como todos nós hoje em dia, né? Mas está o tempo inteiro ali no Instagram, mostrando o que ele está fazendo, o que ele está consumindo e tal. Então, em torno, às vezes, do próprio jogador já se cria quase que uma marca, quase que ele próprio já representa um estilo de vida, um estilo de comportamento que faz com que as pessoas acompanhem ele e queiram ser parecido com ele, ter os mesmos hábitos que ele tem. Então, com certeza, para a indústria que produz o jogo, essa é uma vantagem, algo que não pode passar despercebido, né? Então, a gente vê cada vez mais jogos sendo criados já com o enfoque de permitirem com que aconteçam as competições.
porque não é todo jogo que tem a vocação para o esporte eletrônico, né? A gente sabe que tem jogos que são criados mais para entretenimento individual mesmo e tal, mas é quase que sem querer isso foi acontecendo naturalmente. Claro que o ser humano ele sempre tem essa atração para a competição, então desde a antiguidade a gente tem vários relatos aí já de competições que aconteciam, então o esporte eletrônico é uma forma moderna de as pessoas se reunirem para poder saber quem que é melhor e gira todo o mercado em torno disso, como o Tainan mencionou. E essa comunidade, ela é muito de esporte eletrônico, ela é engajada também em defender o próprio esporte eletrônico, porque a gente sabe que existe uma discussão hoje na sociedade, inclusive no âmbito do Congresso Nacional, se os jogadores de esportes podem ser equiparados a atletas. Então, tem setores que entendem que não, que esporte é só algo que deve ser praticado ao ar livre, que a pessoa tem que fazer exercício, tem que gastar calorias e tal. Só que, na verdade, a gente não existe um conceito, né? Então, ninguém que afirmou que o atleta, para ser considerado atleta, ele precisa suar. Ser diretamente ligado a uma saúde, por exemplo. Exato. E quem diz que o esporte eletrônico, às vezes, acaba tendo um esforço físico tão grande que acaba gastando calorias também, então, jogando, porque tem todo o desenvolvimento do intelecto, né? Isso, exercício mental envolvido. Então, mais a nível da parte do direito, hoje já não existe mais tanta dúvida. Então, eu como advogado acompanho, existe um setor dentro do direito, que é o direito desportivo, que a nível nacional é regulado pela Lei Pelé, e os tribunais eles já têm aceitado equiparar o jogador de esportes eletrônicos a um atleta profissional como se fosse de futebol ou outro esporte tradicional. Então, a Lei Pelé ela já vem sendo aplicada. Inclusive, existem equipes já aqui do Brasil que, para poder se tornar mais competitiva no seu setor, já chama atletas do exterior, que é algo também que a gente vê muito no futebol. E tem aquelas janelas de contratação também? Aí cada campeonato tem suas regras, né? Cada modalidade tem suas especificidades. Mas o que eu queria comentar aqui é que, por exemplo, o Ministério do Trabalho ele já oferece visto de trabalho para atleta. Então, mesmo jogador que vem contratado por uma equipe de esportes eletrônicos, traz um jogador de outro país, esse jogador já recebe um visto de atleta e não simplesmente... E daqui para lá também, Felipe? A maioria dos países, sim. Isso é um jogador, movimento mundial. Um atleta brasileiro de esportes, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um visto especial de atleta, então? Eu acredito que sim. A gente ainda não tem muitos casos de exportação de atletas, porque a gente está começando a fomentar o nosso mercado aqui, né? Ao contrário do futebol, que nós já somos exportadores de atletas aí já há várias décadas. No esporte eletrônico, por enquanto, a gente está trazendo ainda para aprender mais com especialistas de outros países. Isso aí. Tem um filho adolescente, então alguma coisinha assim dá para pincelar, né? CSGO, FIFA, Fortnite, League of Legends são jogos mundialmente conhecidos, mas que vieram de fora, né? Falando tanto do mercado mundial, mas principalmente do mercado nacional e, se possível, até recortar aqui para Santa Catarina, o mercado catarinense, o que tem surgido de novo em game? Não só agora game assim para jogos online, mas também para aplicativos. O que tem de novo, de diferente surgindo por aí? Bom, é muito bom, né, ter a oportunidade de falar que Santa Catarina se tornou de fato um polo de desenvolvimento de jogos. Então, se a gente olhar para 20 anos atrás, essa virada 99, 2000, tem uma empresa que vem, né, que decide fazer um investimento, um grande investimento, vamos chamar de um investimento milionário em desenvolvimento de jogos, que foi a Hoplon, e ela é precursora da indústria de games em Florianópolis, em Santa Catarina, e que está aí 19 anos desenvolvendo, certo? E que criou, com certeza, aí diversas outras empresas de desenvolvimento de jogos ao redor, mas como a gente falou mais cedo, não só empresas de desenvolvimento de jogos, mas também a atração, então, de músicos, com certeza, de animadores para dentro da empresa, certo? Isso com certeza viabilizou muita coisa em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Motivou muita gente, e não só em Santa Catarina.
Porque se a gente olhar para 20 anos atrás, essa era uma das primeiras empresas a fazer um investimento milionário no Brasil, certo? Hoje, é claro, a gente vê no Rio Grande do Sul a Quiris, que é uma empresa super forte, a gente olha para São Paulo, vê grandes produtoras também, a gente olha inclusive para o Nordeste e vê que empresas lá estão desenvolvendo para fora, exportando, então, exportando criatividade, né? Colocando, então, o seu produto na mão de jogos super famosos, mundialmente falando, então que tem produção brasileira lá dentro. A gente olha então para diversos outros estados e a oportunidade que a gente teve nas últimas semanas, né, e a CAT acaba, né, por conta de ser esse hub de tecnologia, né, em Florianópolis, em Santa Catarina, trazendo muita gente para entender o que acontece em Florianópolis, o que acontece em Santa Catarina, né, que eu digo que é um solo fértil. Tudo que planta em Santa Catarina dá, é impressionante. Né? Então, receber investidores... Isso é muito legal. Então, assim, imagina, receber investidores de Manaus que vêm para entender o que está acontecendo em Florianópolis, como a indústria de desenvolvimento de jogos está se comportando, porque eles estão com boas oportunidades lá, mas não estão entendendo como montar. Então, claro que vai também para outros estados, mas vem entender o que está acontecendo aqui, o que deu certo aqui, porque eles querem replicar e levar para lá também, quem sabe daqui 20 anos ser tão referência de fato para o cenário nacional como Santa Catarina e Florianópolis são para o Brasil, né? Então, 2 anos atrás tive a oportunidade de ir para um evento em Paris, que foi o Paris Game Week, conversar com desenvolvedores e publicadoras do mundo inteiro e comentar 1 ou 2 empresas de Santa Catarina e eles saberem quais são as empresas. E saberem que estão no cenário nacional, porque já é referência, porque já se encontraram com eles nos últimos anos. Então, o Brasil, obviamente, quando a gente fala do desenvolvimento de jogos, claro que a gente olha para Japão e Estados Unidos de uma forma, e eles são, com certeza, os líderes em desenvolvimento de jogos, mas a gente vê que tem respeito lá também. E claro, com certeza com fomento, com trabalho, com diversas iniciativas que estão surgindo, a tendência que a gente vê é só de crescimento. É um momento muito bom. Tem que aproveitar esse momento, né? E Felipe, aproveitando o que você falou anteriormente dos desafios, falou da Lei Pelé, né, questão dos atletas, mas falando principalmente dos games, desenvolvimento, a gente tem muito a crescer ainda, né? Quais são os desafios que você enxerga a curto prazo? Até porque em games, jogos digitais, a gente não pode pensar muito 10 anos à frente, porque é muito dinâmico, né? Acontece tudo muito rápido. Mas pensando, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, quais são os desafios que a gente precisa cumprir para crescer ainda mais e se consolidar como referência? Então, no mundo dos esportes eletrônicos, Santa Catarina ainda tem muito a crescer. Na verdade, assim, o Brasil como um todo. A gente sabe que hoje as principais equipes, eu falei anteriormente, elas estão sediadas em São Paulo. Então, um dos objetivos da federação é trazer um pouco dessa realidade de São Paulo para cá. Então, o nosso desafio é fazer com que aquele jogador que está em casa, que tem o sonho de trabalhar com isso, de poder viver disso, que ele consiga fazer isso. Então, nosso objetivo é possibilitar, criar oportunidade para que ele consiga formar uma equipe, para que ele consiga abrir um CNPJ, para que ele tenha acesso, dentro das possibilidades dele de início de carreira, a ter uma marca, a conseguir ter uma identidade visual, então que ele consiga participar de campeonatos. Então a gente precisa gerar oportunidades para ele, né? Então isso tudo passa por investimentos. Então a gente tem que, como federação, conscientizar as empresas, essa indústria de jogos que já existe aqui em Santa Catarina e marcas também que já atuam aqui no estado, outras marcas ligadas a periféricos, a todos a indústria do game mesmo, a investir neles, a investir no potencial das pessoas. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente não tinha uma grande equipe de League of Legends com visibilidade nacional há pouco tempo. Hoje em dia já temos uma equipe de Brusque que participa de campeonatos nível nacional com bom desempenho. Mas participamos, enquanto federação, do primeiro campeonato, nós fomos no Rio de Janeiro em abril, participamos do torneio sul-americano de League of Legends, que foi uma iniciativa da Federação do Rio de Janeiro, já dentro do contexto da criação da Confederação Brasileira. Então, tinha equipes da Argentina participando, outras federações participaram,
Nós, como a federação tinha sido recém-criada, a gente fez uma Copa Catarinense para levar o campeão daqui para lá, participar desse campeonato. E, no fim das contas, a gente acabou sendo vice-campeão. Então, assim, para ver como os talentos já existem, só que eles precisam ser identificados. Incentivo, né? Isso, precisam ser identificados, precisa criar campeonatos com mais regularidade, com premiações, dar possibilidade das pessoas conseguirem abrir mão, de repente, de um trabalho que ele não ia gostar, trabalhar em algum ramo que ele não queria, para se dedicar ao que ele gosta de fazer, ao que ele tem aquela vocação. E interessante também é que dentro do esporte eletrônico, as oportunidades não estão limitadas aos jogadores, né? Então, às vezes a pessoa ela gosta do jogo, mas ela prefere ensinar outras pessoas a jogarem do que ela mesma se dedicar ali 8, 10 horas por dia para se tornar profissional. Então, ela pode ser um técnico, o coach daquela equipe, ela pode ser, de repente, um manager geral da equipe, trabalhando com isso, fazer parte do com processo, empresários, né? e tal. E surgem também oportunidades do mercado tradicional para atuar dentro do esporte eletrônico. Então, a gente, em campeonatos, a gente vê a diferença de você contratar um fotógrafo, por exemplo, para tirar fotos, um fotógrafo que não tem experiência no ramo e outro que tem. Existe uma diferença grande, por quê? Porque ele vai saber qual é o momento exato em que o jogo está na fase mais crítica, que vai ter as reações do público, a reação dos próprios jogadores comemorando, do que alguém que não está acostumado. Então, existe fora narradores, comentaristas, aí entra na minha área de jornalista também. Também, a gente pode, daqui a pouco, vai estar criando programas, mesas redondas, para discutir os campeonatos de esportes eletrônicos, para mostrar quem que vai ser a revelação do campeonato, quem que é o grande talento que está surgindo. Então, existe todo Felipe, a gente vai dar uma paradinha bem rápida agora. A gente volta no segundo bloco para continuar esse assunto de games. Inclusive, a nossa repórter esteve lá no festival, que teve agora em agosto aqui em Florianópolis, com palestras, com feiras, com campeonatos também, né? Então, Florianópolis já é sede de eventos e a gente vai acompanhar esse festival que rolou aqui em Florianópolis no próximo bloco do programa Santa Inovação. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje falando de games, jogos digitais e recebendo aqui o Tainan Mariano, que é da CAT, e o Felipe Zaeski, que é da Federação de Esportes Eletrônicos aqui de Santa Catarina. E agora a gente quer entrar num papo aí mais educacional. Como que o game pode contribuir para o ensino das crianças, jovens, adolescentes, não só como entretenimento, como negócio, mas também auxiliando nessa educação. Como que o game aí entra nessa questão? Eu acho que mais cedo o Felipe comentou que o game traz essa pegada leve de competição no primeiro momento, certo? Eu acho que, né, nós seres humanos, de fato, a gente gosta de dar aquela competida, né? O meu time tem ganhado o teu, certo? Enfim, e acho que isso, de fato, é algo super positivo, porque principalmente nos últimos anos se falou bastante em gamificação, que é o quê? Trazer elementos de jogos para dentro de diversos segmentos, de fato, né? Então a gente com certeza fala de educação. Como que a gente vai engajar a molecada a assistir uma aula, a aprender novas habilidades da melhor forma possível, né? Com uma boa performance, com uma boa taxa assim, de aprendizagem mesmo, né? E a gente comenta qual que é a melhor forma de aprender alguma coisa, de fato é fazendo. Então acho que quando a gente gamifica a educação, ou gamifica processos mesmo dentro de empresas, onde eu quero então desenvolver o meu time de marketing, como é que eu faço com que o pessoal aprenda aquilo ali de uma forma mais rápida, né? Como é que assimile de uma forma mais rápida. Então aí sim a gente vai colocar alguns elementos de gamificação. Um ranking pode ser quem que é o melhor, quem que vem em segundo, quem que vem em terceiro, enfim. E isso às vezes traz uma pegada competitiva não tão positiva, porque a gente vai ver, então sempre tem o melhor, tem o pior e tudo mais. Mas mesmo quando a gente olha e divide a forma como a gente joga, nós não temos todos a mesma forma do porquê que a gente gosta de jogar e porquê que a gente gosta de competir. Alguns competem para ser os melhores, com certeza, certo? Eu vou jogar esse jogo para ser o melhor jogador desse jogo. Ou
tem uma grande parte da população, na verdade, é o jogador social. Eu quero jogar porque eu vou jogar com os meus amigos Filipes aqui, a gente vai brincar. Eu quero estar inserido nessa brincadeira. Então, quando a gente traz esses elementos, a gente vai ver que temos nesses grupos os sociais que vão querer estar ali se divertindo com eles, aqueles que vão querer trabalhar para ser o melhor daquela equipe, mas aí a gente vê como a educação de fato pode se beneficiar disso, né? Quando a gente começa a falar, principalmente no momento onde a gente vive, que a gente sai bastante da sala de aula e vai para o mundo online também, ali a gente tem a pontuação que tu ganha por uma aula assistida, a pontuação que tu ganha por uma prova feita, a pontuação por colaborar com outros alunos, certo? Então são diversos elementos. E aí eu acho que são vários exemplos que a gente tem em educação, dentro da indústria, certo? Quando a gente fala em desenvolvimento de jogos mesmo, a gente também fala em gamificação dentro do desenvolvimento de jogo, porque às vezes um jogo é só pelo entretenimento, se a gente não gamifica e coloca essa competição saudável, o engajamento diminui um pouco, né? Mas eu gostaria de também, não sei se vocês poderiam contribuir com isso, mas a educação do conteúdo já existente tradicional, né, que a gente vem há anos aprendendo, sempre com aquela mesma técnica, o professor ensina de um jeito, o aluno senta e fica ali, né, por horas ouvindo, e utilizar como algo facilitador o game, né? Não sei se o Felipe pode me ajudar com essa questão. Um conteúdo de história, por exemplo. A gente vê muitos criadores de conteúdo no YouTube, lógico que não é um game, mas criando conteúdos de história e os jovens aprendendo muito mais através de um vídeo do que em horas sentado numa carteira em sala de aula. O game não poderia entrar nessa questão, ser utilizado, eu acho que escolas particulares já utilizam, mas falando em escolas públicas mesmo, desde o ensino fundamental lá, para que o lúdico facilite, né, no entendimento? Com certeza, Felipe. Eu acredito que é uma questão de linguagem até, né? A gente hoje, independente de todas as classes sociais, a gente está muito conectado à internet. O Brasil é um dos países que a conexão à internet é mais completa, assim, né? Quase todos eles já têm acesso a smartphone, já têm WhatsApp e tal. Então, eu acredito que o ensino ele precisa se adequar a essa realidade. Exato. Então, falar a mesma língua dos alunos. O professor tem que utilizar as ferramentas que os alunos já estão acostumados a utilizar no dia a dia, né? Então, quanto mais houver essa proximidade do conteúdo, transmitir esse conteúdo da forma com que o aluno prefere assistir, a chance de ele absorver aquele conhecimento aumenta bastante, né? Então, até a tecnologia, ela serve para isso também, né? Então, a gente tem que utilizar as ferramentas para potencializar esse... Eu posso adicionar comentando que, por exemplo, então, quando a gente fala em uma sala de aula, é um jogo que recentemente a gente acabou implementando, né, com, enfim, um determinado grupo, que é um jogo de debate. Então a gente quer colocar temas, temas às vezes políticos, às vezes temas tolos também, mas para quê? Para trabalhar a forma de debate e trabalhar aquele tema. Então eu jogo 3 para debater de um lado, 3 para debater do outro, eu coloco algumas cartas no meio desse jogo, então eu jogo uma carta onde me dá mais tempo para falar. Eu jogo uma carta onde, Felipe tá falando mais um pouco do que devia, não, pera que eu vou jogar essa carta aqui para cortar 30 segundos do tempo dele. E isso vira uma loucura, porque a gurizada começa a engajar de uma forma, a plateia também que começa a assistir isso, começa a engajar de um outro jeito. E aí tá todo esse discurso, esse debate intelectual, esse debate de fato de pontos históricos, de pontos de política, e na verdade é uma brincadeira. Então tu confunde o que é de fato estar aprendendo um livro, texto, com o professor escrevendo coisas lá no quadro e tu copiando aqui, vai ter uma prova com uma brincadeira. E é um jogo, com certeza. Pode migrar para o digital também, para o game digital. Exatamente. Leva para casa e... né, o dever de casa já vira uma diversão, aprende muito mais fácil. Isso, e Felipe, ano passado em São Paulo, ano retrasado em São Paulo, teve uma grande competição de desenvolvedores de jogos e o time que ganhou como melhor jogo desse festival que teve foi uma empresa que desenvolveu um jogo para ensinar estudantes de medicina a fazer cirurgia. Isso é sensacional, porque então imagina, esse estudante ele já está interagindo ali com uma tela. Né? Então a gente volta a falar animadores ou desenhistas que colocam isso num desenho 3D com uma perfeição, onde começa a diminuir o gap entre o que é real
e o que é virtual, o que não é real, né? Então, ali sim eu consigo ver um corpo de uma forma, opa, aqui é esse órgão, isso aqui. Então, isso é muito interessante, né? E aí, com certeza, acho que tem um ganho enorme para esse pessoal. E falando em mercado de trabalho, aproveitando que a gente está falando de crianças, adolescentes, pensando no futuro do negócio dos jogos digitais aí também, né? Como é que a gente pode, por exemplo, utilizar, falando em federação agora, os atletas catarinenses, de repente incursões, né, visitas em escolas, para despertar o interesse não só em ser um jogador, mas também ser um desenvolvedor ou ser um desenhista, né? Porque cada criança, ou, né, futuro talento aí, tem, né, algo que ela é melhor, né? Sim, ela desenha melhor, ela joga melhor, sua vocação, exatamente. Tem como utilizar, já que nós somos aí referência, fomos vice-campeões brasileiros, né, nos jogos de League of Legends, para despertar o interesse dessa molecada aí para criar conteúdo também? Né? Sem dúvida, Felipe. Inclusive, no Rio de Janeiro já existe uma iniciativa que busca atrair pessoas da periferia, né, pessoas que têm uma classe social um pouco mais abaixo, para se capacitar e possivelmente se tornar um jogador profissional. Então, claro que ainda a gente está falando em idades menores, né? Então é justamente para despertar esse interesse. E aí nesse contexto a criança aprende a falar inglês, porque a maioria dos jogos ou eles ainda são em inglês mesmo, né? A pessoa precisa entender o mínimo para poder interagir e jogar o jogo mesmo, ou então para se comunicar. E hoje em dia com a internet a gente tem possibilidade de jogar, eu aqui em Florianópolis, estou jogando dentro de uma equipe com pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Austrália, enfim. A internet ela tornou o processo de globalização muito mais rápido, né? E dentro do contexto do jogo é a mesma coisa. Então, pode oferecer aulas de inglês para ela conseguir interagir melhor e crescer dentro do jogo. É muito mais amplo do que se tornar simplesmente um atleta. E a própria questão da informática, né? Então, a criança ela já vai aprender como configurar um computador para poder jogar o jogo, mas não só, né? Vai entender como é que funciona o computador, quais são as peças principais, vai aprender a mexer no mouse já desde criança e tal, porque tudo isso para o mercado de trabalho no futuro é essencial. Então, a gente não consegue mais imaginar as relações de emprego sem a tecnologia. Então, utilizar os jogos, utilizar o cenário até competitivo dos jogos para inserir as crianças, talvez que não tenham já os equipamentos em casa, é também uma missão da federação, sem dúvida, até para a gente poder descobrir os talentos aí que estão espalhados. No caso do futebol é mais fácil, né? Coloca um campinho em qualquer lugar, dá uma bola, a criançada já está jogando, já está desenvolvendo. Na questão dos esportes eletrônicos, precisa de um pouquinho mais de infraestrutura envolvida. E eu acho que a gente precisa, então, também da compreensão dos pais e das mães que vão olhar, né, o seu filho, que vai querer agora ser um jogador profissional de esportes, ou ele vai querer desenvolver jogos, ou ele vai querer estar atrelado a essa indústria, e do outro lado a gente vai ter um pai e uma mãe assim, não, eu quero que tu seja médico, eu quero que tu seja engenheiro, eu quero que tu sejas, enfim, eu não estou gostando desse boné que tu estás usando, certo? Então eu acho que a gente vai passar por um momento onde a gente precisa que, de fato, os pais entendam a mudança que o mundo tá tendo. Onde a gente vai começar, de novo, a vender criatividade. E essa gurizada começa a pegar de uma forma sensacional. E aí eu gosto de comentar, quando a gente fala sobre carreira dentro do mundo de games, que o Steve Jobs, fundador da Apple, ele começa dentro da indústria de games, dentro da Atari. A gente fala do Elon Musk, que está inventando um monte de coisa agora, o cara começa com um estúdio de desenvolvimento de jogos. E a gente pode falar, inclusive, de um livro que é quase como uma bíblia para os desenvolvedores de startups, que é o Eric Rice, e ele monta toda aquela história desenvolvendo um jogo. Então, grandes empresários, grandes profissionais saíram da indústria de jogos com o que eles aprenderam dentro da indústria e foram montar empresas que ajudaram o mundo num nível muito legal. E muitos desses profissionais, eles participam de festivais e feiras, né, no mundo inteiro. E Florianópolis sediou, tanto ano passado como agora em agosto desse ano também, me corrija se eu estiver errado a pronúncia, Stan Game Festival. Stan Game Festival, né, que reuniu palestras, feiras de negócios, mostras de jogos de esportes, né? Então um grande festival mesmo. E nós aqui do programa Santa Inovação não poderíamos ficar de fora. A nossa repórter Helenesa Kras esteve lá acompanhando e a gente confere agora a matéria.
Você se interessa por jogos de videogame? Caso a sua resposta seja positiva, você faz parte do grupo dos quase 67% de brasileiros que acessam jogos digitais. No país, a estimativa é de que este setor movimentou 1,5 bilhão de dólares no último ano. Quem via o mercado de games apenas como diversão, deve saber que esta é uma indústria bem sólida. Hoje o mercado internacional, a indústria de desenvolvimento de jogos já é a maior de entretenimento do mundo, inclusive passou música e cinema. E isso oferece muita oportunidade para a gente, não só para os desenvolvedores se destacarem, porque é um mercado global. Geralmente quando você faz um produto não é só Brasil, na verdade é muito mais fora do que o Brasil, porque o mercado é muito maior lá fora. A China, por exemplo, é um dos maiores mercados consumidores do mundo. Então lá, se eu não me engano, principalmente jogos mobile, 30% a 40% de receita mundial vem da China. Então é um mercado bem grande. Paulo é cofundador e desenvolvedor em um estúdio na capital. Com previsão para ser lançado até o final deste ano, o game Crystal League já foi vencedor na categoria Melhor Jogo Social no Game Connection América 2019. O jogo foi criado principalmente para o público de 6 a 12 anos e, segundo o desenvolvedor, almeja o mercado global. Este é apenas um dos exemplos de que o mercado de Santa Catarina está em plena ascensão. Tem uns 5 anos que eu cheguei aqui em Florianópolis. Eu tenho acompanhado como tem crescido aqui, o potencial que a cidade tem também, porque eu sou uma pessoa que já morei fora, morei em Seattle, nos Estados Unidos, e eu vi um paralelo muito bom entre Seattle e Florianópolis. Eu vi o potencial que a cidade tem aqui para o cenário, e desde então eu tenho acompanhado o cenário crescer. Eu fundei uma empresa aqui chamada Flipstar, estamos desenvolvendo um jogo, já ganhamos um prêmio já fora, já nos Estados Unidos, e a gente está vendo que o cenário está crescendo bastante, assim, sabe? Está bem legal o cenário aqui. Desde os primeiros Ataris da década de 70 até os consoles atuais, muita coisa mudou no mercado dos games. O que não mudou foi a paixão crescente do público pelos jogos. São milhões de pessoas consumindo e atuando neste cenário que não para de crescer. Para o cyberatleta Adriano, de 19 anos, conhecido com o nickname Chan, o game é mais que um hobby. Junto com sua equipe, ele já coleciona inúmeros títulos no League of Legends, um dos jogos online mais jogados do mundo. Já tem jogadores aqui em Santa Catarina mesmo, já recebem salários todo mês para jogar, viagens agenciadas e tudo mais. É o futuro, sabe? Quanto mais vai evoluindo, mais fica mais fácil de viver de jogo. Chan dedica cerca de 6 horas diárias ao jogo online jogado no PC. É um estilo de vida, basicamente. Para mim, acordar é jogo, óbvio, de uma forma saudável. É isso, estilo de vida que posso definir. Que a indústria de jogos é um dos maiores mercados de entretenimento mundial, não restam dúvidas. Então, escolha sua plataforma de jogo e divirta-se. A gente vê como movimenta a cidade, eventos como esse, E não é só a molecada, Envolve ali empresários, o pessoal que já está de olho nesse mercado tão promissor, Como que vocês enxergam aí esse Stand Games aí, já teve ano passado, esse ano novamente? Para a cidade é muito importante, Sim, com certeza. A gente vê o Stand como a possibilidade, de fato, de dar atenção a esse mercado. Então, imaginar que em vários outros anos tivemos eventos de games e o momento que começa a chegar é de novo, não só ter um evento focado em entretenimento, mas a gente traz desenvolvedores, a gente traz atletas, a gente traz palestrantes de outros estados para profissionalizar e capacitar o nosso mercado catarinense. Então ali dá para ver que teve essa mistura, essa conversa, onde de fato a gente vê a gurizadinha jogando videogame, com certeza olhando aí para alguns atletas e pensando, um dia eu posso estar sentado naquela cadeira ali jogando, se imaginando, com certeza se imaginando, e do outro lado o pessoal de fato adulto e profissional sentado na cadeira ouvindo um cara de São Paulo contar como gamificar o seu jogo, o pessoal da indústria falando como monetizar, como então comercializar o seu jogo, e ver cases de jogos, de outros estados,
como fazer dar certo, como puxar investimento. O que já deu certo e dá para fazer, né? Exatamente. É bem interessante como o público foi bem diversificado. Então, nós tínhamos ali players da indústria de jogos e desenvolvimento, como o Tainan falou, tínhamos atletas, tínhamos desde também famílias, então pais que levaram os filhos só para quer acompanhar de perto, né? Isso, tinham várias opções de lazer, né? Tinha desde jogos de realidade virtual até jogos mais antigos, mais clássicos, então acredito que foi uma oportunidade para todos os gostos de mergulhar. Foi um mergulho nessa indústria de jogos que é tão diversificada e acredito que o evento conseguiu atender a todas essas peculiaridades que a pessoa busca quando entra no mundo de jogos, né? Então, antes de a gente ir para o intervalo comercial, você queria complementar a questão que o Tainan falou antes da matéria ali, questão da consciência dos pais, educacional. Isso, essa desde o início é uma preocupação da federação, né, que a gente sabe que existe ainda um certo preconceito de alguns pais. Talvez é uma preocupação legítima, né, porque os pais querem ver os filhos bem-sucedidos e acreditam que às vezes eles estão perdendo tempo jogando jogos ou então às vezes estão até se tornando antissociais. Mas na prática a gente vê que muitas vezes eles estão mais sociáveis do que se imagina, porque esses jogos, quando eles não estão jogando fisicamente com a sua equipe, né, que são 5 membros, eles estão interagindo com milhares de pessoas ao redor do mundo. Claro que os pais precisam sempre tomar cuidado, né, estar de olho, ver com quem que seu filho está se relacionando, mas é sim uma oportunidade de socializar dentro do ambiente que ele tem interesse, né? Então, e ainda mais hoje em dia, com toda essa indústria surgindo, as oportunidades de mercado, oportunidades profissionais, elas são já uma realidade. Então, acredito que os pais, eles compreendendo que existe esse universo, eles apoiam os filhos, né, nessa decisão, se for realmente o caso, e ajudem a discernir, né? Muitas vezes as crianças, elas quase todo menino um dia já sonha em ser jogador de futebol, mas às vezes depois vai crescendo com a ajuda dos pais, vai entendendo que ele gosta de jogar, mas não para ser profissional. Nem todo mundo consegue. Então é uma questão de conhecimento, de procurar gente para entender como é que funciona e tal. A gente está disposto aí a ajudar todos os pais para. A gente vai fazer uma última parada aqui no programa Santa Inovação. O Tainan já acabou falando um pouquinho da questão de patrocínio, de incentivo, e a gente abriu o programa, né, Felipe Tainan, falando que é um mercado bilionário. E agora a gente vai ter que exemplificar como que esse mercado é um mercado bilionário, da onde que vem tanto dinheiro, premiações milionárias para jogadores também. Esse é assunto para o próximo bloco. Voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Santa Inovação, hoje abordando o assunto games aqui no programa na TVAL, recebendo o Felipe e o Tainan, e a gente saiu do bloco anterior falando da questão financeira, dos ganhos, dos rendimentos, mercado bilionário, né? Por que a gente fala, Felipe, então, mercado bilionário? O mercado dos esportes eletrônicos especificamente, ele vem crescendo exponencialmente, né? Então a gente começa a chamar atenção pelos valores das premiações. Então tivemos um campeonato de Fortnite esse ano que pagou no total 30 milhões de dólares para todos em várias etapas, né? Que isso só para atletas? Para os atletas que participaram do campeonato. Então é algo que realmente a indústria conseguiu monetizar, que a gente chama, né? Transformar um jogo realmente rentável. E o Fortnite, inclusive, ele tem uma característica interessante que ele é um jogo bem democrático. Então, você não é obrigado a pagar para poder chegar no nível de igualdade com os outros jogadores. Mas ele consegue inserir elementos que vão tornando mais atrativo. Então, você paga uma mensalidade, consegue ter acesso a outros recursos e tal. Então, chama de dessa skin, forma, né? As roupas. Isso, exato, as skins. E aí, com isso, ele atrai o jovem a se fidelizar e cada vez mais incentiva a jogar o jogo, porque eles criam eventos dentro dos jogos e tal. Então, essa é uma forma que a indústria tem de verticalmente monetizar o jogo, né? Mas através dos campeonatos, tem toda uma outra indústria, que a gente comentou antes, envolvida. Então, as marcas de computadores, de periféricos, elas têm total interesse, né, na promoção de campeonatos, porque elas se identificam o público se identifica com a marca que o jogador que ele segue está usando, né, de fone de ouvido, de mouse,
de teclado. Sim, aí a gente está falando dos periféricos que são totalmente ligados ao jogo, né? Ao jogo mas e ao produtos que não tem nada a ver com o game também já estão apostando nessa... Sim, também. A gente tem aí marcas de automóveis, marcas alimentícias que apostam que essa geração, em um momento próximo, vai se tornar independente, vai começar a fazer suas próprias compras. Então, ela vai no supermercado, ela vai lembrar da marca que apoiava o jogo que ela jogava, ou que ela ainda joga, né? Há um tempo atrás. Então, ela vai querer comprar o carro da marca que também patrocina o campeonato que ela joga. Então, é uma questão de identificação e é um público que ele está cada vez mais amplo, né? A gente pega aí jogadores desde 10, 11 anos já começam a jogar os campeonatos aí online até 30, 40 anos. Então, tem um espectro bem grande aí de identificação que as marcas têm explorado bastante. Vamos lá, Tainara, o que mais justifica essas altas cifras aí? Bom, então assim, o Brasil é a 13ª economia em jogos. Tá? Então, quando a gente fala em bilionário, a gente está falando em 6 bilhões. Roda no mundo de games no Brasil 6 bilhões de reais em um ano. Então, e aí com certeza, com desenvolvedores, com atletas, com patrocínios, com eventos, com equipamentos e por aí vai, roda muito dinheiro. E basicamente, isso fomentado por conta de que a gente tem uma população de jogadores no Brasil de 60 milhões. São 60 milhões de pessoas que jogam. E quando a gente fala joga, não é só o jogar no videogame, não é só o jogar no computador, mas é o jogar no celular. Né? Tá todo mundo aí jogando o seu joguinho. Eu tô esperando na fila do banco, eu tô aqui jogando, eu tô no ônibus, eu tô jogando. Então, isso gera esse movimento todo, né? E aí, como o Felipe comentou, é também bem democrático. É um mercado muito democrático. Porque quando a gente fala que tem 60 milhões de jogadores, é 50-50. São 50% desse público são meninos, 50% desse público são meninas. Então, não tem essa, seja com mais dinheiro, com menos dinheiro, é menino, não é? Tá todo mundo jogando. Então, isso fomenta essa movimentação de dinheiro toda, né, nesse mercado. Ok, mas agora, vou falar como pai agora de adolescente, de criança também, a preocupação. A gente está falando da questão das finanças, né? Adolescentes de 11, 12, 13 anos que estão comprando dentro dos games no computador, né, usando o cartão de crédito do pai, da mãe e tal. E é preciso um controle, é preciso controlar. Eu sei que vocês, como defensores do game, estão falando, pai, deixe seus filhos jogarem, né? Vamos transformar em jogadores promissores. Lógico, tem essa vertente também que eu acho muito bacana, que não dá para podar, mas também existe um controle. A gente está falando de questão financeira. Um adolescente hoje não tem acesso a um cartão de crédito. Às vezes ele pede para o pai, para uma mãe, como controlar isso para não virar um vício e estar prejudicando também ou na escola ou na vida, né, no desenvolvimento dessa criança e adolescente. Eu acredito que tudo passa por uma educação financeira também, né? Então, desde pequeno, os pais precisam conscientizar seus filhos da importância de economizar, de guardar dinheiro, investir. Então, a gente hoje no Brasil também está crescendo, começando a ter uma educação financeira bem melhor do que a geração passada. Então, acredito que os pais podem incentivar, dar uma mesada e explica para o filho, né? Ó, essa mesada, gastou. parte usou aí para comprar o passe do Fortnite, agora só mês que vem. Então, ele tem que administrar entre os jogos que ele joga também. E claro, é uma questão de estar sempre conversando para não ou começar a ganhar campeonato logo, daí usa o dinheiro. Também existem campeonatos online aí que joguinhos de celular que já pagam também quantias interessantes aí em dinheiro, sem dúvida. Mas é preciso, né, um pouco de cautela e uma conversa, monitorar, né? Monitorar o filho, né? Vamos falar então, Tainara, na questão de novos cursos, escolas e até em universidades que antes não forneciam, né, essa capacitação e que hoje aqui em Santa Catarina já começam a abrir esse mercado, né, essa capacitação para jovens principalmente, né? Isso mostra a força do mercado, né? É isso, eu acho que é um momento onde a gente está dentro da indústria muito contente com o número de cursos que estão em novas escolas, né, cursos dentro de universidades surgindo ao redor desse mercado.
porque, né, quando a gente vê então escola no centro de Florianópolis lançando, né, saindo de São Paulo, do eixo ali, né, Rio, São Paulo, os grandes centros, e vindo para Santa Catarina para educar o nosso pessoal aqui, é excelente, né, porque isso vai formar diversos novos profissionais para essa indústria. Então, quando a gente olha de novo, né, olha 10 anos para trás, eu lembro do tempo onde eu estava, né, fazendo a minha faculdade dentro do Instituto Federal de Santa Catarina e querendo trabalhar na indústria de desenvolvimento de jogos e olhando para o lado assim, bom, mas não tem onde se capacitar, não tem o que estudar, né? E aí surge a primeira universidade na região que lança o primeiro jogo, né, o primeiro curso em jogos digitais. E aí, com certeza, acompanhado por outras universidades que vieram na sequência. Então, de fato, é um momento, quando a gente fala, claro que, poxa, vamos conscientizar, né, pais que tem esse novo mercado surgindo e que ele é sério, ele é profissional e é um mercado que, de fato, dá dinheiro, com certeza tem que ser acompanhado por uma boa educação, tem que ser acompanhado por uma bela de uma preparação. Com certeza, desenvolver jogo não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Envolve diversos profissionais, diversas competências e tem sim que se desenvolver, né? Não é vai jogar videogame e vai sair daqui a pouco criar o seu jogo. Não, vai ter que ir para a universidade, vai ter que se capacitar, vai ter que fazer curso, vai ter que possivelmente ali atrás tinha que sair bastante para fora para buscar esse conhecimento, mas agora não, tanto universidades quanto escolas estão vindo para Florianópolis, para Santa Catarina, para trabalhar isso. Ou mesmo empresários da região criando as suas escolas, os seus cursos, né? Um momento muito bom. E aí, de novo, que é complementar, né? Mesmo trabalhando na indústria, o que a gente aprende dentro da indústria de desenvolvimento de jogos, a gente vai poder aplicar em qualquer outra indústria, qualquer coisa. Leva para carreira, né? Falando em carreira, em negócio, pergunto para você, Felipe, mas com você como a CAT Tainan pode contribuir e ajudar também na questão de editais de incentivo, financiamento, agora falando no produtor mesmo, né? A pessoa que vai trabalhar com a produção que lá no futuro vai se transformar em um produto, né? Que vai ser a questão da jogabilidade e tudo mais. Hoje Santa Catarina tem alguma lei de incentivo, Brasil, alguma coisa assim que você conheça? Sim, inclusive o município de Florianópolis lançou também um fundo de inovação que é para projetos ligados à tecnologia, né? Então a gente já tem parte dos impostos municipais são revertidos, a empresa pode, em vez de recolher para o município, pode investir nesse fundo de inovação que vai possibilitar as iniciativas que fizerem os projetos, que forem escolhidos e tal, a ter acesso a esses recursos. E a nível estadual também temos fundos semelhantes, a nível federal também. Então, para produtores de jogos, acho que já está até um pouco mais avançado. Para a questão do esporte eletrônico, ainda já existem algumas iniciativas em alguns estados brasileiros. Em Santa Catarina não tenho conhecimento ainda. Falando do lado da CAT, então, são vários anos de trabalho em cima desse mercado e buscando o fomento certo para essa indústria. E com certeza, né, saiu agora nas últimas semanas o primeiro edital que abrangeu games, o desenvolvimento de games também. Então foi um edital da Fundação Catarinense de Cultura, certo? Que investiu na economia criativa 17 milhões e desses 17 milhões, quase 3 milhões para o setor de games. Isso em Santa Catarina, né? Quando a gente olha para o cenário nacional, a gente vai ver todo o trabalho da Ancine, que ano passado também lançou um grande edital e aí acabou premiando, de certa forma, né? Ou avaliando e entregando recursos para empresas em diversos estados e tivemos também empresas de Santa Catarina contempladas por esse edital. Então, com certeza, tanto governo municipal, governo estadual e governo federal estão fazendo o investimento, ainda o fomento, né? Que ainda, vamos colocar que ainda necessita dessa ajuda, desse fomento para essa indústria que, embora esteja num momento muito bom, precisa se tornar mais competitiva. E aí, claro,
aliado a isso, né, não só os editais, vem aí sim os investidores, os investidores de capital nessas empresas. Então, empresas que nascem possivelmente com editais pequenos, às vezes, alguns editais grandes também, mas aí depois recebem um novo aporte de investimento, aí sim, investimento grande de investidores da indústria de tecnologia e de games em geral. Bacana. A gente tem muita coisa para falar ainda, mas já estou recebendo um alerta da produção ali. A gente já está se encaminhando para o final aqui. Mas temos tempo ainda para fazer as considerações finais. Começando por você, Felipe, né? Lembrando para você que ligou a televisão agora, Felipe Zaleski é presidente da Federação de Esportes Eletrônicos de Santa Catarina, empresário da área, além de ser advogado também. Felipe, se você pudesse colocar em algumas palavras aí sobre o mercado de games, o que vem pela frente e o que você gostaria de colocar como consideração final. Então, queria chamar a atenção, só tomando o gancho que o Tainan tinha deixado ali na questão das universidades. Nos Estados Unidos já está bem avançada a questão de bolsas de estudos para atletas de esportes eletrônicos. Então, a gente sabe que no ano que vem terão Olimpíadas e os Estados Unidos provavelmente vão estar lá em cima na quadra de medalhas porque eles já incentivam a competitividade dos esportes dentro das universidades. Então, isso já é muito forte lá e acaba refletindo no desempenho deles a nível mundial. Então, em Santa Catarina, a gente já tem também universidades que começaram a ter iniciativas como essa. Então, atrai atletas profissionais de esportes eletrônicos para a universidade, que é algo também que é um dos eixos de atuação da federação. Então, só fazer esse adendo. E agora, como recado final, eu queria convidar todos os telespectadores para acompanhar as atividades da federação, acompanhar o que a gente tem desenvolvido e seguir as redes sociais, né? FESC Esportes, FESC Esportes, e que a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem campeonatos para desenvolver, a gente está aberto também a novos diretores, estamos hoje com 11 diretores em diversas áreas, não necessariamente precisam ser pessoas ligadas ao ramo, nós temos psicóloga, nós temos engenheiros, advogados, economistas, então uma equipe multidisciplinar mesmo, que vai ajudar a gente a construir esse cenário, a gente chama de um ecossistema dos esportes eletrônicos, porque envolve diversos players diferentes aí para a gente poder construir aí um cenário de profissionalização das equipes que venham a ter relevância a nível nacional e até internacional dentro das competições e dentro desse mundo tão amplo aí que a gente conversou. Tá certo. Muito obrigado, Felipe. Antes do Tainan falar as considerações finais, eu convido a você a participar do programa Santa Inovação também, enviando sua sugestão de pauta. O endereço, já aproveitando que você falou ali do endereço, coloca o endereço aqui embaixo também do e-mail do programa Santa Inovação. E agora sim, o Tainan Mariano, que é vice-diretor da Vertical Economia Criativa da Associação Catarinense de Tecnologia, tem um espaço para dar suas considerações finais. Bom, primeiro, Felipe, obrigado com certeza por esse convite, por esse nosso bate-papo aqui. E basicamente comentar que, então, e pedir atenção, né? Comentar aí com o pessoal que nos assiste, de dar uma atenção para esse mercado. Com certeza, olhar com bons olhos a profissionalização que está acontecendo no mercado de games, apoiar com certeza e aí sim, pais, mães, filhos, famílias, é um ambiente para a família se divertir. Né? Às vezes a gente fala com certeza de profissionais dessa indústria, mas tem muita diversão com certeza nessa indústria. E a CAT, como, né, a nossa Associação Catarinense de Tecnologia do Estado, está mais do que nunca, então, de portas abertas para profissionais e empresários desse setor, seja de games, seja obviamente do setor agora, no segmento de economia criativa, então o pessoal do audiovisual, o pessoal de música, o pessoal de festival, que quer então, claro, se conectar com essa indústria, se conectar com outros empresários do estado, então para, mais uma vez, fomentar melhores negócios, né? Fomentar a indústria e com certeza ali trabalhar tudo que a CAT pode contribuir também para a nossa economia, né, catarinense e nacional. Tá certo. Obrigado, Tainan. Obrigado, Felipe. Obrigado a você que acompanhou o programa Santa Inovação de hoje, falando sobre games. Em breve voltamos com um novo tema aqui na TVA. Até breve.